Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy. Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana eu te levo para conhecer o Porto do Açu. Inicialmente quero agradecer a tua presença aqui, João, juntamente conosco. É um prazer enorme para nós do Porto e Negócios podermos levar esta informação que é extremamente importante e relevante em relação ao Porto do Açu, que é um porto estratégico dentro do nosso país. João, muito obrigado, seja bem-vindo ao Porto e Negócios. Espero que a gente faça um excelente programa. Maxwell, é um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. Sempre acho muito bom falar do Porto do Açu. O porto não está tão no mapa quanto portos mais estabelecidos, mais antigos, no contexto da navegação brasileira, mas é importante eu enfatizar aqui a importância do porto não só para a região, como também para a logística nacional. João, eu sempre começo o nosso programa e eu gosto de fazer esta pergunta, né, principalmente para os executivos no qual eu entrevisto. João, quem é o João Braz, né? Como é que você começou a tua carreira dentro do setor e em outros setores também? Eu comecei minha carreira já dentro do setor de navegação. Não, um pouco antes, na verdade, eu me entreti um pouco com o mercado financeiro. Comecei no mercado financeiro, mas aí eu tive uma oportunidade única de virar trainee da Maersk, na época que eles tinham um programa chamado Maersk International Shipping Education, que era um programa bem interessante da Maersk, quando a gente ficava 2 anos como trainee, depois era expatriado, voltava. Era um programa, uma situação bem interessante. Então, eu passei 2 fases grandes dentro da Maersk, uma de 8 anos na área de navegação e logística, na Maersk Line, na antiga Maersk Logistics, que depois virou Damco e agora é uma empresa só, no terminal lá em Santos, na Safmarine, trabalhei na Bélgica, trabalhei em outros lugares. Então, nos primeiros 8 anos da minha carreira no setor de logística, comércio exterior e navegação, eu fiquei bem focado nessa área de transporte e logística. Depois disso, eu saí da Maersk por 1 ano, fui trabalhar numa empresa chamada Westphal Larsen Shipping. Fiquei lá pouco tempo, fiquei 1 ano só, e aí o diretor que começou praticamente toda a Maersk no Brasil me chamou para voltar para uma área nova, aí já era em 2011, que era a área de óleo e gás. Fiquei 8 anos na Maersk Supply Service, que é a unidade de negócio que cuida de embarcações de apoio marítimo. Trabalhei com sonda de perfuração, trabalhei com petroleiro, trabalhei com os barcos de apoio marítimo dos mais diversos tamanhos. Recentemente, minha penúltima tarefa foi baseada na Dinamarca, sendo responsável por África, que foi uma experiência bem interessante. E aí esse diretor que me contratou lá atrás, que me chamou para voltar para a Maersk em 2011, se aposentar, depois de 40 anos de serviço à Maersk, ele se aposentou. E aí eu estava lá na Dinamarca e fui educadamente convidado a retornar ao Brasil para assumir a posição dele, e aí já expandindo um pouco o escopo para a América Latina. E aí eu vim assumir a operação aqui em começo de 2017. Fiquei depois disso mais 2 anos e meio aqui, até que a operação com a crise do petróleo de 2014, Sim. que agora se acentuou, né? Sem dúvida. Mas com a crise de petróleo de 2014, os contratos da Maersk Supply para as embarcações que são de bandeira estrangeira começaram a se acabar. E aí não fazia mais muito sentido a minha permanência na empresa, e eu recebi um convite bem legal do Porto do Açu. O projeto é encantador, é um projeto
extremamente estimulante, profissionalmente, de arregalar os olhos. Então, eu não tive muitas dúvidas de começar esse trabalho no Porto aí no final do ano passado. Uma particularidade, toda vez que eu entrevisto todos os executivos, né, já passaram inúmeros executivos importantes aqui pelo Porto e Negócios, João, eu te confesso que a parte comercial é uma particularidade entre todos, né? É uma grande escola, e aí fica um conselho para todos aqueles que querem, talvez, ser um grande executivo no setor portuário, navegar pelo setor comercial, porque é um setor muito importante. João, para a gente começar, por que o Porto do Açu é o maior porto indústria privado do país? O Porto do Açu, se você olhar primeiro as dimensões e a estrutura com que ele foi formado, é realmente impressionante. São 130 quilômetros quadrados de porto, sendo que 90 mil quilômetros quadrados a serem ocupados, basicamente. 40 mil quilômetros quadrados são de reserva florestal, que também a gente se orgulha muito de ter essa reserva chamada Caruara dentro da estrutura do Porto do Açu. Além disso, o porto é novo, ele foi muito bem projetado, já foram investidos mais de 13 bilhões de reais na infraestrutura, já temos algumas empresas extremamente relevantes para o comércio brasileiro e internacional, e agora a gente está mudando um pouco, migrando da fase de infraestrutura, onde a gente já desenvolveu uma infraestrutura básica, temos escalado de 25 metros para embarcações das maiores do mundo, até o setor todo de óleo e gás, da cadeia de suprimento que está instalado no porto. Agora a gente passa para uma nova fase. A gente já desenvolveu a infraestrutura básica e agora a gente quer passar para a parte de industrialização. Então, a ideia agora para os próximos anos, onde a gente também está prevendo um investimento de 16 bilhões de reais, mais ou menos, nos próximos 5 anos. Então, realmente os montantes são bem relevantes. A gente está focado em desenvolver a área de industrialização. A gente fez uma reestruturação interna recente, justamente para focar mais os executivos nessa área. E a gente vê que com o óleo cru, que a gente já é responsável por 25% das exportações brasileiras passam pelo Porto do Açu de petróleo, assim como com gás chegando, a gente acha que a gente vai conseguir ter aí uma energia a preço competitivo para desenvolver a indústria local. Então, o parque industrial é realmente o foco do Açu para os próximos anos. E a gente consegue ver que, ao contrário de um porto público, um porto que foi organizado há séculos atrás, que é o que acontece em grande parte das grandes cidades do Brasil, claro, acabou que esses portos não foram planejados, né? Eles foram nascendo juntamente com a cidade, eles têm muito problema para a expansão. Enquanto o Porto do Açu, a gente tem essa facilidade, a gente já nasceu como um porto planejado, com um programa muito grande para expansão. Quero te colocar uma equação, João, se você me permitir. Claro, eu gosto dessas equações aqui no nosso país, porque elas são extremamente desafiadoras. A gente sabe que o Porto do Açu é uma opção logística. Uma vez sendo opção logística e sendo um porto indústria, você naturalmente tem a clusterização. Você tem os clusters ali distribuídos dentro do teu porto indústria. Nós temos uma confusão, principalmente legal, em relação aos navios feeder, navios de longo curso, e em relação à cabotagem. Como é que o Porto do Açu está se comportando neste sentido para que ele possa naturalmente exercer o seu DNA, que é uma opção logística e um porto indústria com clusters específicos para movimentação de carga? Isso é interessante a gente entender primeiro o que a gente tem no porto, né? Então, a gente, até para eu poder responder essa pergunta, eu tenho que explicar um pouco qual é o tipo de embarcação que atraca no porto, e qual é o tipo tipo de indústria que a gente já tem, né, estabelecida, quais terminais, etc. Hoje a gente já tem 10 terminais instalados no porto, temos 14 empresas, 10 terminais, e a gente tem alguns negócios bem específicos que já tem uma proporção gigantesca, tá? O tamanho é muito grande. O Terminal 1, que tem dois não terminal, né? Então são 2 canais, Canal 1 e Canal 2, que a gente chama de T1 e T2. O T1 é onde a gente tem o terminal de minério de ferro, da Ferroport, que é um dos maiores do Brasil,
A gente tem um calado de 25 metros, é uma estrutura realmente robusta para atender navios de longo curso de grande porte. Então, você tem os navios de minério de ferro da Ferroport atracando nesse terminal, assim como a gente tem os navios da Açu Petróleo, que são os responsáveis pelo transbordo de óleo cru, de petróleo cru. Então, a gente tem VLCCs atracando também, os navios com berço com calado de 25 metros, para fazer o transbordo junto dos shuttle tankers, etc., para a exportação do petróleo cru. Esses dois terminais estão em crescimento vertiginoso. Tá? Então, principalmente a Açu Petróleo, na parte de exportação de óleo cru, eles estão crescendo bastante, com projetos futuros para tankagem, oleodutos. Então, tem uma perspectiva bem positiva para esse setor. E, obviamente, são os navios de grande porte, que fazem o trajeto de longo curso e que tem uma frequência enorme. Tá? Esse é um dos lados do porto. No outro lado, que é o Terminal 2, que é onde a gente tem um cluster mais para as empresas de suprimento de óleo e gás, a gente tem empresas que prestam serviço para as empresas de petróleo, como a Technip FMC, NOV, que são empresas que fabricam flexíveis, dutos flexíveis ali, para a instalação submarina. Temos a maior base de apoio marítimo do mundo. Eu vou ter que chamar, João, se você me permitir, o nosso intervalo, e no retorno do nosso intervalo, eu quero tratar desse tema especificamente, como é que o Porto do Açu está enfrentando a pandemia. Porto e Negócios vai para um breve intervalo, mas antes disso, roda a vinheta do quadro Destaque Portuário da Semana. Porto do Açu, no centro da mais importante região econômica brasileira, ao lado do maior polo consumidor do país, junto a centros de pesquisa e universidades, e próximo à mais importante área de exploração e produção de petróleo e gás natural. Em parceria estratégica com o Porto de Antuérpia, o Porto do Açu representa a união da experiência do segundo maior porto europeu com as oportunidades do maior complexo portuário da América Latina. Today, Açu is already offering best quality what you find in the Brazilian market, but we will strengthen and make sure that Açu will be a top world-class port, and that's something where we think we can do it together, the Antwerp team and the Brazilian team. Em operação desde 2014, o Porto do Açu ocupa uma área total de 130 km². Desempenhando o papel de liderança no suporte ao desenvolvimento de diversas indústrias no Brasil, o Açu é o único porto 100% privado do país. Seu modelo operacional eficiente e de baixo custo garante alta produtividade nos segmentos da indústria naval, indústria de petróleo, gás natural e energia. Por todas as suas características, o Porto do Açu se destaca entre todos os outros portos do país por oferecer soluções adaptadas aos clientes, de maneira eficiente, gerando incremento de competitividade e valor compartilhado para todos os seus stakeholders. O Complexo Portuário do Açu é desenvolvido com uma visão de longo prazo e criação de valor compartilhado. Para concretizar o desenvolvimento sustentável e integrado às comunidades de seu entorno, o Porto do Açu valoriza as culturas locais e promove iniciativas de aproximação com as pessoas que vivem em seu entorno. O diálogo com as comunidades locais é realizado através de projetos socioambientais, de voluntariado corporativo e de diversos canais de comunicação voltados para o aprofundamento das relações. Essa feira que a gente faz no Porto é tão bom que aumentou a nossa lucratividade, entendeu? Aumentou a nossa renda. Tenho mais aqui hoje um orgulho muito grande, que o que a gente produz tem situação tranquila, porque a gente bota para merenda escolar do município e merenda escolar do estado. A atuação do Porto pela preservação da diversidade da fauna e flora da região, além de gerar um ambiente de negócios melhor,
e mais seguro se reverte em uma fonte valiosa de conhecimento científico e ambiental. Com mais de 4.000 hectares de área protegida, a Fazenda Caruara é a maior unidade de conservação privada de restinga no Brasil. Atualmente são mais de 30 programas socioambientais. Outro programa importante é o programa de monitoramento das tartarugas marinhas, onde monitoramos diariamente cerca de 62 quilômetros de praia. Me dá um prazer muito grande, né, em ver que a gente está deixando realmente um legado para a região de São João da Barra, né? Um legado que vai se perpetuar para as outras gerações. O Porto do Açu está aberto a novos empreendimentos e desafios, com a força de um dos maiores complexos logísticos do país e a experiência global, com uma nova visão de produtividade e eficiência operacional aliada ao desenvolvimento social e à preservação ambiental, com plena capacidade para atender às demandas e necessidades de um mundo em constante evolução. Todos os caminhos levam ao Porto do Açu, um porto de oportunidades. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário e a tua sugestão de pauta. Esta semana eu entrevisto o diretor de operações do Porto do Açu, João Braz. João, no último bloco a gente falou muito em relação ao Porto do Açu, mas eu ainda quero explorar dois temas que eu entendo ser muito importantes. Essa questão do Covid-19, de que maneira o Porto do Açu está enfrentando o Covid-19 e, consequentemente a isto, a relação de cabotagem e feeder. A gente falou no último bloco, você explicou muito em relação à industrialização, mas eu queria complementar um pouco mais. Como é que você está olhando, principalmente, esse modal, especificamente, na crise pós-Covid-2019? A gente sabe que vai ter um novo arranjo do comércio exterior internacional. Verdade, verdade. A gente está olhando isso, obviamente, de perto. Primeiramente, com relação ao Covid, a crise que a gente está passando e como o Porto do Açu está encarando esse desafio, é importante enfatizar, né, que o Porto do Açu, assim como todos os portos e terminais no Brasil, é considerado uma atividade essencial. A gente não pode parar, a gente tem que continuar suprindo os habitantes do Brasil e também exportando os nossos produtos. Então, o porto é uma atividade essencial e a gente está operando seguindo todas as diretrizes do Ministério da Saúde, em contato diário com o governo estadual e o governo municipal, para alinhar e dividir as melhores práticas em relação ao combate ao coronavírus. Então, é importante a gente ressaltar que, em primeiro lugar, vem a saúde e bem-estar dos nossos colaboradores, e a gente está trabalhando de uma forma segura e eficiente para deixar o porto operacional. Dito isso, a gente também está liderando uma força-tarefa, um grupo de crise do IAPH, que é a Associação Internacional de Portos, com participação de portos reconhecidos globalmente, como Los Angeles, Rotterdam, Busan, Guangzhou. Então, são os maiores portos do mundo que fazem parte dessa associação, e o Porto do Açu é o líder desse grupo de crise para disseminar as melhores práticas com relação ao combate ao coronavírus. Então, a gente está tomando a liderança nesse setor e é um ponto que a gente se orgulha muito para colaborar o máximo possível com a comunidade portuária global. João, quero voltar naquela questão do navio de longo curso e da cabotagem. A gente vem acompanhando a BR do Mar, a gente vem acompanhando incentivos por parte do governo, um governo extremamente bem intencionado, mas com dificuldades para implementar. A gente sabe que o mundo vai passar por uma transformação. Eu sempre venho pontuando isso aqui no programa e quero a opinião dos executivos, porque a gente vai sair de um universo, João, just in time, para um universo just in case, né? O estoque estratégico dos países não vai ser, francamente, a China, como é
nos dias atuais. E aí você vai ter que investir na industrialização. Acho que o Porto do Açu já sai um pouco na frente disso por ser um porto indústria. Mas a gente ainda tem uma série de impactos no conflito, principalmente de legislações em relação às questões de navios de longo curso e navios de cabotagem. Como é que você está enxergando este cenário? Eu preciso ter a tua percepção, uma vez que você é o maior porto indústria instalado, privado, dentro do nosso país, João. Sim, a gente hoje, por exemplo, o Porto do Açu em si não é um grande player no ramo de cabotagem. Tá? Então, isso deixa claro, a gente não tinha, tá? E aí eu vou entrar nesse mérito, mas a gente não tinha nenhum serviço regular de cabotagem e o foco era realmente no longo curso. Eu olho e eu concordo com você, essa tua afirmação que o mundo vai mudar pós-crise, eu concordo também que a gente deve ter muito mais foco em não somente importar produtos da China, mas ter uma base de industrialização mais forte nos países, o que vai reforçar muito o transporte de cabotagem, por exemplo. Né? Então, vai haver um aumento da demanda por cabotagem. O porto, quando você olha os projetos, a gente vai começar, acabou de lançar aí no meio da crise, eu entrei em dezembro, a gente lançou agora em abril um serviço de cabotagem juntamente da empresa de navegação Norsul, que é uma EBN de grande reconhecimento nacional, fundada em 1963, que tem uma filosofia de trabalho muito parecida com a do Porto. Eles focam no longo prazo, relacionamentos de longo prazo com os clientes, tentando atender a logística do cliente como um todo. A gente vai começar um serviço de cabotagem com comboio oceânico, que eles também importaram esse modelo da Europa, mas não existe aqui no Brasil esse empurrador juntamente com uma barcaça, que é um jeito de transporte, é um modo de transporte extremamente econômico e eficiente. E a gente vai ter uma capacidade agora para transportar 350 containers por viagem, Rio a Sul, são 18 horas mais ou menos de viagem, atendendo a uma demanda dos empresários locais, dos empresários regionais, que precisavam dessa solução para não ter que necessariamente mandar seus contêineres ou para Vitória ou para o Rio de Janeiro e poder já conectar não só com o restante da cabotagem do Brasil, mas também com exportação e importação, para levar os seus produtos e trazer seus produtos de forma segura e eficiente. Então, esse serviço já começa a funcionar a partir de junho. A gente tem tanta confiança no serviço que a gente lançou, mesmo sabendo da crise, a gente ia fazer um super lançamento na Intermodal, com bastante divulgação. Infelizmente, isso não foi possível devido à crise, mas a gente lançou da mesma maneira e vai iniciar o serviço. Então, o serviço vai atender a grande demanda que a gente já vinha recebendo. Eu falo em relação a essas colocações, principalmente legais, e os conflitos que existem, principalmente dentro da legislação, João, porque, para exemplificar, né, a gente tem um público bastante técnico, mas a gente também abrange aí um outro público, mas eu entendo que a gente tem que levar essa informação não só técnica, mas de uma maneira que o nosso público, de um modo geral, entenda. Para que a gente possa fazer uma comparação, João, esse é um depoimento meu, eu costumo dizer que se a gente saísse do aeroporto, né, para pegar a nossa mala e seguisse o modelo legal que a gente tem de cabotagem dentro do nosso país, a gente demoraria uns 4 ou 5 dias para tirar a nossa mala. Graças a Deus que a gente segue o modelo internacional. Vai lá, pega a mala, sai, e aí a gente gerencia pela exceção, e não, evidentemente, pela regra. A gente percebe que existe um esforço para mudança desse sistema em relação à BR do mar, mas a gente ainda não acompanha efetivamente a celeridade que é necessária neste mundo globalizado que a gente tem. João, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu quero te fazer mais algumas colocações. Como é que o Porto do Açu está olhando os investimentos para frente? Você falou em relação aí aos bilhões que vão ser investidos, e quais são as frentes de investimento? A gente sabe que a automação é um viés que principalmente os portos do Brasil precisam investir, principalmente pós-Covid-19, porque quanto mais rápido você for, menor é o teu custo e mais competitivo você é. Isso está atrelado diretamente à automação. Além da automação, quais são as outras frentes que o Porto do Açu vai investir, João? A gente está olhando, primeiro, é importante no curto prazo, a gente tem que olhar com cautela essa crise,
mas a gente está fazendo os investimentos, como eu mencionei, no serviço juntamente com a Norsul. A gente está também montando um armazém de mais ou menos 6 mil metros quadrados, capacidade para 25 mil toneladas, dependendo da densidade, né, fertilizantes, que já vai estar funcional também a partir do final de junho. A gente está focando agora, investindo na importação de fertilizante para fazer a logística para os nossos clientes. Então, a gente está investindo, mesmo nesse momento de crise, a gente está investindo em tentar expandir o nosso negócio. Além disso, o Porto vai investir bastante na parte do parque termoelétrico, né? Então, no complexo portuário do Açu, a gente tem a GNA, que já está em fase de comissionamento final aí da primeira. Parece que é o maior parque termoelétrico da América Latina. Exato. O parque agora, a FSRU, que é um navio regasificador, que vai ficar no terminal fixamente, já chegou no Porto do Açu. A termoelétrica GNA 1 e 2 vão ter capacidade para atender mais ou menos 14 milhões de residências. Então, para a autossuficiência energética do Sudeste, para o suporte ininterrupto de energia da região Sudeste, principalmente, é fundamental esse projeto. Muito do que será investido vai ser nessa questão do parque termoelétrico. E também na parte da Supetróleo, você tem toda a parte de tancagem, né? Hoje eles fazem só o transbordo, mas já vão instalar todo o parque de tancagem de petróleo cru e também os oleodutos para distribuição para a malha nacional. Então, tem investimentos de grande porte sendo feitos no Porto. Além disso, um outro importante que eu esqueci de mencionar, que também é no curto prazo para esse ano, é o Aeródromo Norte Fluminense. Sim. A gente tem um heliporto de grande porte para 20 aeronaves, 30 mil passageiros por mês, 210 mil metros quadrados de área, que será inaugurado esse ano, já está em obra, vai ser inaugurado esse ano para atender offshore, né, indústria offshore. Então, tem uma série de investimentos que o Porto está fazendo, que a gente está olhando o horizonte de longo prazo, né? A gente, por mais que a gente esteja passando por uma crise muito séria, muito grave, a gente nunca pode tirar o olho do longo prazo. Então, a gente está olhando com cautela agora, mas mantendo os investimentos para poder colher os frutos lá no futuro. Sem sombra de dúvida. João, como eu sempre digo, sem perspectiva, a gente não sai do lugar. A gente precisa de perspectiva para que a gente faça os movimentos que são necessários. E são em momentos de crise que, francamente, a gente cresce e cresce de uma maneira vertiginosa, porque é aí que aparecem as grandes oportunidades. João, queria muito te agradecer pelo teu tempo. Eu sei que a tua agenda é extremamente concorrida e ter a oportunidade de ter um executivo como você e levar informações em relação ao Porto do Açu, que é um porto que está em franco desenvolvimento, principalmente para essa nossa audiência tão qualificada, me honra e me honra muito. Muito obrigado, João. De nada, foi um prazer, Maxwell. Pode contar comigo. Achei muito bom o nosso papo. Se precisar, estamos aí novamente. Espero que pós-crise, João, eu tenha a oportunidade de tomar um café com você, conhecer a tua equipe aí no Porto do Açu e levar o Porto de Negócios ao Porto do Açu. Já fica o convite, inclusive, para conhecer o Porto. Agradeço. Porto de Negócios vai ficando por aqui, mas antes disso quero agradecer muito a assessoria de imprensa do Porto do Açu, que contribuiu para que nós pudéssemos levar informação em relação a este porto, principalmente para essa audiência tão qualificada do Porto de Negócios. Porto de Negócios vai ficando por aqui. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy. Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV.